Muito bom dia, e é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, capítulo 16, versos 22 e 23. A palavra do Senhor, ela diz assim: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Quando esse texto foi escrito, Jesus estava dizendo aos discípulos que era necessário sua dor, seu sofrimento, que ele deveria passar pela grande prova da sua vida, que ele deveria enfrentar dores, que ele deveria enfrentar perdas. E diante daquele discurso de Jesus, Pedro se atormenta na sua mente, Pedro se atormenta na sua alma, movido de um sentimento de compaixão. Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, tu jamais passarás sobre isso. Deus, não fale essas coisas, porque isso não é para o Senhor. E a palavra de Deus diz que Jesus vira para Pedro, repreende, e diz: Satanás, Pedro, você está sendo para mim como uma pedra de tropeço. Jesus repreende a Pedro como se Pedro fosse um agente diabólico, um espírito maligno, uma força para tirar dele a sua energia, a sua vocação e o seu chamado. E Jesus diz uma palavra fundamental. Ele disse assim: Pedro, você é para mim uma pedra de tropeço, porque você não está falando das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro queria que Jesus tivesse autocompaixão. Pedro queria que Jesus se condoesse da sua própria dor. Pedro queria que Jesus tivesse autocomiseração, que Jesus sentisse dó dele, pena dele, que Jesus olhasse as suas perdas, as suas dores com um olhar negativo. E ouça o que eu vou dizer a você. Faz parte do pacote da vida enfrentar dores, problemas e perdas. Faz parte do pacote da vida enfrentar resistências, tribulações, perseguições. Faz parte do pacote da vida, muitas vezes adoecer, faz parte do pacote da vida enfrentar crises no lar, na família. Faz parte do pacote da vida ter que responder e reagir diante dos piores momentos e das piores dores da nossa vida. Mas uma coisa é verdadeira: todos nós enfrentamos problemas. Alguns, obviamente, em escala maior, outros em escala aparentemente menor. Mas o problema e a dor causam a mesma sensação e as mesmas circunstâncias sobre todos nós. Jesus sabia que na vida ele iria enfrentar dores. Jesus sabia que diante dele haviam perdas para vir. O apóstolo Paulo diz algo muito verdadeiro. Ele diz: a única certeza que eu tenho é o que me aguarda amanhã são cadeias e tribulações. Paulo sabia que na vida ele iria enfrentar dores, sabia que na vida ele iria enfrentar problemas. Jesus tinha maturidade espiritual de saber que filhos de Deus sofrem, filhos de Deus enfrentam crises e dores terríveis. Há muitos líderes religiosos que pregam a mentira e que negam a verdade, dizendo que o Filho de Deus não adoece, que o Filho de Deus não passa por crise, que o Filho de Deus não enfrenta problema financeiro, o Filho de Deus não enfrenta enfermidade, que isso tudo é falta de fé. Ora, que mentira é essa? Filhos de Deus enfrentam dores, enfrentam problemas, tribulações de todas as ordens. Jesus as enfrentou em todas para ser para nós modelo de vida. A diferença é que diante da dor, diante da angústia, diante das muitas pressões da vida, Jesus não se sucumbiu aos seus próprios sentimentos. O sentimento humano, segundo Jesus nesse texto, é o sentimento que nos leva a ter dó de nós mesmos. Nos leva a olhar nossa vida como se nós estivéssemos enfrentando problemas insolúveis, como se a nossa vida fosse marcada para a dor, para o sofrimento. E nós começamos a viver tantas dores, tanto sofrimento, que chega um momento que a gente passa a ter dó. Nós começamos a ter um sentimento de autocomiseração, de imaginar que a nossa vida é fruto de dor, a nossa vida é fruto de derrota.
Pedro não entendia isso porque o sentimento humano não aceita dores, o sentimento humano não aceita derrotas, o sentimento humano não aceita perdas. Ouça o que eu vou dizer a você. Além da vida trazer problema para todos, há circunstâncias e problemas que só nós vamos enfrentar. Algumas pessoas jamais saberão como nós vamos nos sentir. Algumas pessoas jamais enfrentarão conosco ou do nosso lado ou dentro de nós as dores e aflições que nós sozinhos temos que carregar. Há momentos tão cruciais na vida, tão difíceis, que obviamente a pessoa do seu lado não vai enfrentar e você vai ter que passar por isso sozinho, talvez chorando. A Bíblia diz que nós muitas vezes andamos e choramos enquanto semeamos. A Bíblia diz que muitas vezes o choro dura uma noite e nós podemos passar por momentos assim, em que enfrentamos a dor, o choro, enfrentamos a angústia, enfrentamos um momento de perda. E o sentimento humano diz a nós: tenha dó de você, pare, chore, coloque os seus sentimentos para fora, pare porque você está com a mente muito cansada, porque você é uma pessoa muito estressada, porque a sua vida está passando por aflições. Então ouça o que eu vou dizer a você. Nós muitas vezes nos estressamos, sofremos, passamos por angústias na alma, tristezas, muitas tribulações. Enfrentamos problemas que talvez a maioria das pessoas não enfrentam. Jesus passou por algo que pouquíssimas pessoas iriam enfrentar na vida. O estilo de morte pela fé, porque acredita. Jesus nasceu vocacionado a isso. Mas ele não olhou a sua dor, ele não olhou o seu sofrimento com olhar de perda. Ele disse: o sentimento de autocomiseração é um sentimento de tropeço que nos faz enfraquecer na caminhada. Ele disse a Pedro: não prega isso para mim, não diz para eu ter dó de mim mesmo, não diz que a minha vida é ruim, não diz que eu vou enfrentar problemas e que eu não suporto isso. Ele disse: jamais, isso vai me fazer tropeçar, isso vai me fazer errar. E ele repreende a Pedro. Ele diz: arreda-te, Satanás, sai do meu pensamento e do meu coração todo esse sentimento. Então ouça o que eu vou dizer a você. Diante das dores, diante das incertezas, diante das muitas perdas da vida, diante daquilo que veio no pacote da sua geração, da sua criação, daquilo que você recebeu dos seus pais, diante das muitas rejeições, diante das muitas dores, diante de uma vida aflitiva, diante de uma vida perseguida, diante de uma vida de tribulação, diante de uma vida em que parece que todo o universo fechou tudo para que tudo desse errado na sua vida, diante das muitas circunstâncias contrárias da sua vida, tenha fé, tenha certeza de que você vai passar por isso como um vencedor, tenha certeza de que você não se sucumbir ao seu sentimento, se você não aceitar a sua derrota, se você não pensar que a sua vida é muito infeliz, antes, se você pensar que essa cruz você vai ter que carregar, mas você vai passar por isso, você vai sair vencedor dessa circunstância, vai sair vencedor desse momento. Ouça o que eu vou dizer a você. Quando nós temos fé, nós precisamos ter a certeza e a convicção de que aquilo que nós estamos vivendo não são tribulações permanentes, não são derrotas que vão perdurar, são momentos da nossa vida, do qual o Senhor escolheu para que nós passemos para fazer de nós muito mais do que vencedores. Quando nós sucumbimos ao pensamento de derrota, quando nós aceitamos o sentimento de que somos falhos e a nossa vida dá errado, quando nós caímos diante das tribulações da nossa vida, nós não nos reerguemos, nós não nos levantamos, quando nós entendemos que isso é um momento, é uma circunstância, e eu não vou aceitar que esse sentimento de dor, de apatia, de medo me vença, antes eu vou vencer essa circunstância pela minha fé. Eu quero orar nessa manhã por tantos que têm tido dó de si mesmo, por tantos que têm visto a sua dor, a sua aflição, a sua angústia, por tantos que têm andado por um caminho solitário, por tantos que enfrentaram perdas, por tantos que enfrentaram derrotas, por tantos que estão cansados, cheios de depressão, de angústia. Mas você sabe que ter dó de você mesmo só tem te empurrado para mais fundo nesse buraco. E você quer receber de Deus hoje, nessa manhã, a fé para vencer, para sair dessa circunstância, para dizer: Deus, se o Senhor escolheu esse caminho para mim, eu não entendo o motivo disso, mas eu sei que eu vou vencer porque o Senhor é comigo, a tua mão é comigo, e Deus hoje vai te dar um milagre, um sinal e uma vitória
em nome de Jesus. Se você acredita assim, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Senhor de milagres, ó meu Jesus. Senhor, eu coloco a vida deste homem, desta mulher que tem enfrentado dores, perdas, muitas aflições na vida. Por essa pessoa, Senhor, que tem andado por um caminho de derrota, por um caminho de miséria, por um caminho de depressão. Espírito Santo de Deus, sustenta agora a vida deste homem, desta mulher. Que toda palavra, todo sentimento humano que tem dito coitado dessa pessoa, coitado da vida, coitado por causa dos problemas, coitado por causa das derrotas, coitado porque o marido foi embora, coitado porque a esposa abandonou, coitada dessa pessoa porque está doente, enferma, e essa pessoa tem aceitado esses sentimentos. Ó Jesus, quebra isso em nome de Jesus. Dê agora a fé que o Senhor tinha para vencer e prevalecer, para olhar suas dores e as suas tribulações com maturidade, de dizer: eu vou passar por isso, porque Deus escolheu este caminho e eu vou sair vencedor. Que essa pessoa agora receba essa unção, receba essa fé para passar por esse caminho, para sair vencedor, para receber do Senhor a bênção, o milagre e o poder que vem de Deus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro, bispo da Igreja Evangélica Palavra Revelada, fazendo bem. A você que tem recebido esse áudio, que tem sido abençoado por Deus, a você que quer ser um abençoador, eu vou te ensinar 2 caminhos. Primeiro, compartilhe desse áudio. Permita que pessoas recebam essa palavra de Deus, sejam curadas e fortalecidas pelo Senhor, e a bênção que está sobre a sua vida estará sobre a vida deles. Segundo, abençoe a Igreja Palavra Revelada. Dê hoje a sua oferta, mantenha essa obra para que a palavra de Deus continue caminhando, crescendo, para que a igreja seja edificada sobre o nome de Jesus e o poder da palavra dele. A você que quer hoje abençoar essa igreja, você pode entrar em contato comigo via WhatsApp, através do 62 993 22 3469. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que hoje, segunda-feira, seja o primeiro dia de uma semana de vitória e conquista para você, em nome de Jesus.